Fala galerinha do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, hein? E sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre eletroquímica. Se vocês observarem no nosso canal, a gente tem uma playlist só sobre eletroquímica e a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Por quê? A gente já falou um pouquinho sobre pilha, a gente já falou um pouquinho sobre eletrólise, a gente já falou sobre corrosão, sobre anodo de sacrifício, mas todas as situações que a gente já viu até agora foram todas na situação padrão. O que significa isso? Significa que tem uma temperatura de 25 graus Celsius ou 298,15 Kelvin, que está numa pressão de 1 bar e que, se for na forma de soluções, tem uma concentração de 1 mol por litro. Isso é a condição padrão. Então, se eu mudar um pouquinho a temperatura, tiver mais aquecido, ou se estiver mais resfriado, ou se tiver em outra concentração, quando eu calculo a diferença de potencial, o valor não será o mesmo? Não será. Calma, não se desespere, porque eu vou mostrar para vocês como calcular se alguma dessas variáveis se alterar. Fica esperto aí, gente. E para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a equação de Nernst. Vamos entender um pouquinho sobre essa equação de Nernst. Se liga só. Bom, então essa é a equação de Nernst, que é a equação utilizada para corrigir a diferença de potencial quando eu estou avaliando um processo eletroquímico fora da situação padrão. Veja que aqui, ó, eu tenho a diferença de potencial padrão. Esse é o símbolo para eu avaliar algo na situação padrão. Então, isso daqui é a diferença de potencial se eu tiver 25 graus Celsius ou 298,15 Kelvin, também tendo uma pressão de 1 bar e, se considerar as soluções, é se ela tiver uma concentração de 1 mol por litro. Então, se eu tiver essas condições, então eu tenho a diferença de potencial padrão. Porém, se eu sair dessa condição padrão, então eu tenho que utilizar essa equação para poder corrigir, e é esse o valor que eu vou obter. Ou se eu estiver no laboratório, por exemplo, utilizando um multímetro e tiver qualquer coisa fora dessa situação, quando eu faço a medição no laboratório, é essa medição que eu estou obtendo, que é algo fora da condição padrão. Veja que aqui esse ln de Q, então aqui esse Q é o quociente da reação. A gente ainda vai fazer alguns vídeos que falam mais sobre isso, mas na verdade isso aqui representa a lei da ação das massas. Já aqui, esse F aqui é a constante de Faraday, aqui é o número de elétrons envolvidos no processo eletroquímico em questão, no processo em que a gente estiver avaliando. Aqui é a constante, que aqui eu tenho que utilizar 8,314 Joule Kelvin mol, e aqui eu tenho a temperatura. Então são fatores que eu vou utilizar para poder achar o ΔE fora da situação padrão, ou seja, a diferença de potencial real. Lembrando que o R é constante, lembrando que o F também é constante, então sempre terão os mesmos valores. Galera, não se preocupe, porque a gente ainda vai aprender a deduzir essa fórmula. De onde surgiu essa equação? Como que se chegou nessa equação de Nernst? Na verdade, a gente vai fazer um outro vídeo para isso. Hoje, o que a gente vai fazer é aplicar essa equação de Nernst. Então, vamos cumprir o nosso objetivo de hoje? Se liga, vamos aplicar essa equação de Nernst numa situação. Presta atenção aí. Bom, a situação que a gente tem aqui é a seguinte: eu estou considerando uma pilha formada por alumínio e níquel. A gente já vai avaliar
como ficaria essa pilha. Muito bem, se a tensão medida, então imagina que você foi ao laboratório, montou essa pilha e utilizou um multímetro para avaliar a tensão. A tensão medida é de 1,48 e a concentração de níquel 2+, é de 0,5 mol por litro. Essa é a concentração. Veja, está fora da situação padrão. Por que eu já sei que está fora da situação padrão? A situação padrão é 1 mol por litro. Então, se ele está fora da situação padrão, eu já não posso calcular a diferença de potencial de acordo com os potenciais padrão. Vou ter que utilizar a equação de Nernst. E ele pergunta aqui, se eu tenho uma concentração de níquel igual a 0,5 mol por litro, ele pergunta qual é a concentração do íon Al3+. A dica que eu dou para resolver esse tipo de problema é monte a situação na condição padrão. Porque se você tiver todas as informações na condição padrão, as semi-reações, qual oxida, qual reduz, o balanceamento dessas semi-reações da reação global, isso vai facilitar a retirar as informações para que você consiga colocar na equação de Nernst. Se liga aí como que fica isso daí. Agora, não esquecem, aproveita essa pausa e se você estiver curtindo o vídeo, não esquece de dar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação para ficar sabendo dos próximos vídeos, seja de eletroquímica ou não. E compartilhe com os amigos, galera. Fale para os amigos do nosso canal. Vamos lá, então, dar continuidade ao nosso vídeo. Se liga aí. Então, vamos avaliar primeiramente a situação padrão. Veja que eu sei que uma pilha é formada por alumínio e zinco, mas ainda não sei quem oxida ou quem reduz. Então, vamos fazer a avaliação. Se eu for até uma tabela de potencial padrão de redução, eu vou achar as seguintes semi-reações. Eu vou ter Al3+, mais 3 elétrons, dando Al0, certo? E eu vou encontrar também, veja que aqui ó, é o níquel 2+. Eu vou encontrar também o níquel 2+, ganhando 2 elétrons e se transformando aqui em níquel 0, ou seja, níquel metálico. Muito bem, para eu saber quem vai oxidar ou quem vai reduzir, eu preciso da seguinte informação, do potencial padrão. Se eu avaliar o potencial padrão aqui do alumínio, eu vou ter que o potencial padrão dele é de 166 volt. Se eu procurar o padrão, o potencial padrão de redução do níquel, eu vou achar o valor de menos 0,23 volts. Muito bem, veja que o níquel, ele possui o maior potencial de redução em comparação ao alumínio. Então, se ele possui maior potencial padrão de redução, é o níquel que vai reduzir, certo? Então, vamos montar as semi-reações de redução e de oxidação. Muito bem, então já montei aqui a semi-reação de redução, que é do níquel, e a semi-reação de oxidação, que é do alumínio. Veja que não bate o número de elétrons, e o número de elétrons, o número de transferência de elétrons tem que ser o mesmo, por isso eu preciso balancear essas semi-reações. Então, veja, o níquel tem 2 elétrons, o alumínio 3, então aqui eu vou ter que multiplicar essa semi-reação do níquel por 3, e aqui eu preciso multiplicar a semi-reação do alumínio por 2. Então, eu vou ter 3 níquel 2+, 6 elétrons, e vou ter 3 níquel 0. Aqui eu vou ter 2 alumínio 0, 2 Al3+, e vou ter 6 elétrons. Muito bem, agora o número de elétrons aqui de quem está reduzindo é o mesmo número de elétrons de quem está oxidando. Então na reação global eu tenho 3 níquel 2+, mais 2 Al0, que vai dar 2 Al3+, mais 3 níquel 0. Ah, por que eu preciso saber de tudo isso? Veja que isso vai ajudar na hora de montar a equação de Nernst. Vamos fazer isso agora. Muito bem, então vamos utilizar aqui essa equação de Nernst. Veja que esse aqui é o valor da diferença de potencial medido, certo? E aqui ele fala que se a tensão foi medida,
e deu um valor de 1,48, ele pede a concentração aqui do alumínio. Então, veja, essa foi a tensão que eu medi no laboratório. Aí você vai falar assim, mas como que eu sei que isso aqui é o medido e não é a tensão ou a diferença de potencial padrão? Veja, que se eu calcular a diferença de potencial padrão dessa pilha, eu tenho o potencial padrão de redução de quem reduz, certo? Se você tem alguma dúvida quanto a isso, assista aos nossos vídeos sobre pilha e eletrólise, que você vai encontrar isso. E o potencial padrão de redução de quem oxida. Fazendo essa continha, eu tenho que a diferença de potencial será, então eu vou ter aqui 0,23 volts, enquanto aqui o de oxidação é de quem é do alumínio. Então aqui menos 1,66. Isso daqui vai dar um valor de mais 1,43 volts. Então, esse é o ΔE padrão, é a tensão padrão. Então, veja que já é diferente desse 1,48. Então, eu já sei que esse 1,48 é o que eu medi em laboratório, é o que eu medi na prática. Então, eu tenho aqui, ó, 1,48, que é o valor medido, vai ser igual ao ΔE padrão. Esse ΔE padrão é o que a gente acabou de calcular, então vai ser um valor de 1,43. Isso menos 8,314, que é a constante, vezes a temperatura. Se o problema não te fornece nenhuma variação de temperatura, então você utiliza a temperatura padrão, que é 25 graus Celsius, mas veja que essa constante dos gases ela é dada em Joule em Kelvin mol. Então, a temperatura tem que ser dada em Kelvin. Então, aqui fica uma temperatura de 298,15 Kelvin. Então, aqui, ó, vezes 298,15. Muito bem. Dividido pelo número de mols de elétrons transferidos. Após o balanceamento, essas semi-reações ficaram com 6 elétrons. O alumínio perde 6 mols de elétrons, o níquel ganha 6 mols de elétrons. Então, o número de mols de elétrons envolvidos é 6, vezes a constante de Faraday, que é 96485 Coulomb por mol. Isso é uma constante, lembra que 8,314, 96485 Coulomb por mol é uma constante. Isso vezes Ln, função matemática, de quê? E o que é o quê? É a lei da ação das massas. Veja, como que é essa lei da ação das massas? Essa lei da ação das massas significa que eu tenho a relação entre produto e reagente, que se eu tenho a relação de produto sobre reagente, eu preciso avaliar isso de acordo com as semi-reações. E isso daqui sempre vai ser elevado pelo número de mols que eu tenho na reação. Como assim? Vamos ver como isso funciona. Se eu for avaliar o produto está aqui. Quando eu tenho metal, o metal não entra na lei da ação das massas. Então, esse metal aqui não vai entrar nesse produto. O que eu tenho aqui? O que é aquoso, o que está na forma de soluções, o que está na forma de íon. Então, se eu tenho uma solução, isso vai entrar na lei da ação das massas. Então, o produto aqui vai ser a concentração de Al3+, certo? Isso daqui, veja que vai ter que ser elevado ao quadrado. Por quê? Porque eu tenho 2 mols de Al3+, então isso elevado ao quadrado. E isso daqui eu vou fazer uma relação com o quê? Com os reagentes. Veja, então lembrando que na lei da ação das massas não entra o metal, então quem vai entrar aqui é apenas o níquel 2+, que está na forma de solução. Então aqui, ó, eu tenho níquel 2+, então concentração do níquel 2+, veja que eu tenho 3 mols de níquel aqui, então isso daqui vai ter que ser elevado ao
cubo. Como eu tenho uma concentração de níquel de 0,5 mol por litro, é o que sai da condição padrão, isso porque o problema me dá essa informação, então eu vou ter 0,5 elevado ao cubo. Fazendo essa conta, eu vou achar então que a concentração de Al3+ será igual a 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Se você tiver alguma dificuldade para chegar nesse resultado, ou se você não conseguiu atingir esse resultado, se lembre que essa relação matemática equivale ao seguinte: quando eu tenho essa divisão ln aqui e aqui é um ln de uma divisão, isso daqui equivale a o que está elevado aqui, eu vou colocar 2 ln da concentração de Al3+, menos 3 ln de meio. São equivalentes, certo? Então, assim, você pode utilizar essa concentração de Al3+ como x, como sua incógnita. Então, você tem 2 ln de x menos 3 ln de meio. E aí, sim, é só você utilizar a sua calculadora. Galera, e esse foi o tema do nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido. Não esquece de acompanhar a gente lá nas redes sociais e fique ligado aí nas novidades. Até o nosso próximo vídeo.